Amores, tudo bom? Hoje nós vamos começar um conteúdo novo em história, que é um conteúdo que fala sobre patrimônio. É um conteúdo gostoso porque a gente vai pegar esse conteúdo e vai trazer ele para pertinho da gente. A gente vai falar da nossa cidade, o que é patrimônio aqui na minha cidade. Porque aqui na definição de patrimônio diz que patrimônio são os edifícios, as obras de arte. Vamos lembrar o que é edifício? As construções, casas, prédios, lojas comerciais, isso são edifícios. Mas tem alguns edifícios numa cidade que eles estão lá construídos há muito tempo, que contam uma história. Então, os edifícios, as obras de arte, os documentos, monumentos, fotos e outros objetos que pertencem a um lugar, ou seja, coisas que têm valor para a história dessa cidade, para o sentimento dos habitantes dessa cidade ou dessa região, porque eles se referem à origem e à forma que escolhemos para ser lembrados. Ou seja, vamos pensar, patrimônio são construções, obras, estátuas, praças, fotos, documentos que contam a história de um lugar. Vamos trazer para Goianésia então. Vocês vão ter essas fotinhas para visualizar. Primeiro a gente tem uma foto do Dr. Otávio Lage de Siqueira. Não é o Otavinho, é o pai do Otavinho que vocês escutam a mamãe e o papai falar. Ele chegou aqui há muito tempo e construiu uma empresa gigante, várias outras depois, e ele faz parte da história dessa cidade. Ele é conhecido como um pioneiro, não tão antigo, mas que chegou numa cidade menor e acompanhou o crescimento dela. Isso aí é um jornal, é um documento, tem a foto, tem uma reportagem falando sobre ele, né? Então é um documento que conta um pouquinho da história da nossa cidade, é uma forma de patrimônio. Depois a gente tem a foto da Melissandria Silésia Volpon, que é filha de uma família tradicional de Goianésia, de um concurso que ela participou e foi eleita, né, a Miss dessa cidade em 1978. Até hoje, quando tem festa agropecuária, tem o Miss Goianésia. Então, é uma tradição da nossa cidade que faz parte do patrimônio. Qual é o patrimônio aqui, né? O concurso Miss Goianésia, que tem todo ano. Esse ano, infelizmente, não vai ter, porque a gente está no meio da pandemia, né? Mas é uma tradição da nossa cidade. Nessa fotinha aqui, tá mostrando alguns pioneiros, algumas pessoas que vieram para Goianésia bem no início da formação da cidade. Entre eles ali diz que tem o Laurentino Martins Rodrigues, mas a tia não consegue identificar quem é. A foto é uma foto preto e branco, um pouquinho antiga, né? Não tem tanta definição e a tia não consegue identificar. Essa fotinha aqui tá mostrando uma residência, pode ver que o modelo dela é um pouquinho mais antigo. É um edifício, uma construção que conta a história da cidade, né? Faz parte de um processo antigo. E vocês já foram muito em um lugar que também é uma construção que conta a história da cidade, que é o Centro Cultural. É uma construção que faz parte do nosso patrimônio. Lá já foi a prefeitura, embaixo tinha o presídio, então ela faz parte da história da cidade e é tido como patrimônio. Esse aqui, olha que legal, existe esse bar até hoje, lá na rua 18 com a 31. Ele ainda é nesse mesmo modelo, ele não foi modificado, então ele continua assim. É o antigo bar do Eloy, que ele existe desde 31/7/1952. Então são mais de 50 anos, né? O mesmo bar, no mesmo local, no mesmo tipo de construção.
conta a história da cidade. Pensa quantas pessoas que já envelheceram, mas que quando eram crianças e eram jovens já foram lá nesse bar comprar um refresco, comprar uma balinha. Pensa. Isso aqui é uma foto do Teófilo Martins Rodrigues e Luísa Rodrigues, que eles eram os pais de Laurentino Martins Rodrigues, que é o fundador da nossa cidade. É uma forma de patrimônio em formato de foto, né? Estou contando a história do fundador da nossa cidade. Faz parte da história da cidade de Goianésia. Então, o patrimônio é algo que faz parte daquela cidade e que faz parte da história e que é importante para as pessoas daquela região. Aqui a gente tem o José Carrilho Arantes e a Florinda Maria Arantes. A gente conhece a Escola José Carrilho, o bairro Negrinho Carrilho. Esses nomes foram dados porque a família Carrilho tem uma participação na história de Goianésia muito grande, então foram homenagens feitas a pessoas da família Carrilho. E aqui a gente tem Pioneiro de Goianésia, que é a mesma lá de cima, se eu não estiver equivocada, que mostra que o Laurentino está aí. Tá vendo o modelo do carro? E isso aqui é em Goianésia. Pensa, cadê o asfalto da cidade? E através dessas fotos a gente consegue saber como que Goianésia era há muito tempo atrás, porque são documentos que fazem parte do patrimônio. E aí a gente tem também patrimônios materiais, que são as construções, por exemplo, as igrejas, as praças, estátuas, prédios, alguns patrimônios naturais que não foram construídos por ninguém, mas que fazem parte da história da cidade, que tem uma grande importância na história da cidade. Um exemplo, o córrego Calção de Couro. A lenda não diz que um homem foi devorado por uma onça às margens do córrego Calção de Couro, que a vila que nasceu em volta daquele córrego foi chamada de Córrego Calção de Couro em função dessa lenda, que mais tarde se tornou o município de Goianésia. Então, uma coisa leva a outra. O Córrego Calção de Couro também é um patrimônio da nossa história, da cidade de Goianésia. A Lagoa Princesa do Vale, né? Então, não são construções, porque foi feito pela natureza, mas são patrimônios naturais da cidade de Goianésia, da história de Goianésia. Aí na nossa atividade, né, vai te pedir para achar aí no diagrama alguns patrimônios e alguns pioneiros da nossa cidade. O que eu quero que vocês lembrem? Patrimônio são documentos, fotos, construções ou patrimônios naturais, né, que já haviam aqui pela natureza. E também está pedindo pioneiro. Tia, eu não sei o que é pioneiro. Pioneiro são pessoas que chegaram a uma cidade antes dela se tornar uma cidade, ou bem no seu início, e trabalharam e lutaram para que ela se desenvolvesse, que hoje essas pessoas têm grande importância na história dessa cidade. E aí tem alguns nomes. No total aqui são 10 nomes que vocês vão colorir entre patrimônios e pioneiros. Quer uma dica? Pergunta para a mamãe, para o papai, porque eles já ouviram muitas histórias, então eles vão conseguir ajudar bonitinho. E nessa atividade, ai tia, como que eu vou copiar no caderno e desenhar a estátua do Laurentino? Não, a tia não quer que você desenhe a estátua. Você vai pôr lá assim, ó, escrever estátua do Laurentino Martins. E aí você vai marcar para mim. Se ela é um patrimônio histórico, você marca X. Se a estátua não faz parte da história de Goianésia, você não marca X. Depois tem a Praça Laurentino. Tia, eu vou desenhar a praça? Não, vou escrever Praça Laurentino Martins e pôr o quadrinho para marcar X ou não. Então, eu tenho todos aí e você não precisa desenhar, apenas escrever. Eu coloquei imagens para que vocês lembrem
né, de algumas coisas da nossa cidade, se elas fazem parte da história da cidade ou não, tá? Dúvidas, me mandem mensagem. Beijos!